Vamos começar do zero, né? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje são 24 de junho de 2021. Vamos iniciar mais uma aula. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Bom dia. E bom Bom dia a dia. todos aí. Estamos aí com 13 alunos presentes. Daqui a pouquinho devem acessar os demais. Vamos então iniciar nossos trabalhos. Lembrando, né, que nós estamos aí hoje com um desafio geográfico, que deveria ter sido apresentado na aula passada, e em função do tempo, nós vamos apresentá-lo hoje. E cada um recebeu uma missão, onde será elaborada uma pergunta e uma resposta. Então, essa é a nossa missão de hoje, tá? Então, pegue nosso material na página 41. Vocês estão me ouvindo e vendo perfeitamente, ou travou um pouquinho o início aí? Tá tudo certo. Tudo certinho? Tá bom. Para mim que travou um pouquinho a imagem, mas então vocês estão aí me vendo aí simultaneamente, tudo tranquilo, certo? Qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Vamos lá. Então, novamente, bom dia a todos aí, vou dar uma passada na lista, tá? Bom dia, Alanis, Alexia Tamara, Alexia Vitória, Arthur, Eduardo, Isabela, João Pedro, Júlia, Lara, Lívia, Luiz, perdão, e Miguel. Então, bom dia a todos. Vamos todos então, vamos, né, para o nosso material. Peguem, por favor, o livro na página 41. Temos também questões envolvendo aí, esses nossos estudos aí, do tema de hoje, quando formos falar do Estado Islâmico. As questões já estavam aqui aguardando para a gente fazer aquela parte de interagir, né? Como você já sabe. Então, vamos só buscá-las novamente aqui, deixá-las prontinhas para que a gente possa, então, assim que nós precisarmos, buscá-las. Então, daqui a pouquinho nós vamos, então, ter essas questões aí a partir da 26. E agora o nosso material didático, aí na página 41, o título é Conflito no Oriente Médio. Olha, pessoal, nós vimos na aula anterior, e até já lembrei a vocês, antes de iniciarmos a nossa gravação, aquela informação lá na página 35, que fala justamente a respeito de um dos motivos, né, que reforçam e dão sequência toda essa questão envolvendo os conflitos nessa região. Lembrando, né, que a gente pode dizer que o Oriente Médio é um barril de pólvora. A qualquer momento estão aí acontecendo situações conflituosas envolvendo aí revanchismo, terrorismo, tudo uma questão de território e religião, tá? E lembrando, lá na página 35 do nosso livro, vimos então essa questão envolvendo aí, né, a porcentagem de sunitas e de xiitas. E ambos são rivais por não concordar com quem deve liderar o segmento da doutrina religiosa do islamismo, por eles próprios, né, que são muçulmanos, ao mesmo tempo palestinos, e que ocupam o Oriente Médio, e são os árabes. Então, para vocês verem, né, que é bem complexa todas as nomenclaturas que a gente destina a esse povo aí. Já começa por aí, nessa complexidade, envolvendo a questão religiosa e, consequentemente, territorial. É a busca do espaço. Busca essa em que, por pensarem de forma divergente, ficam em conflitos. Né? É como você e um amigo. Se você não concorda com o pensamento do seu amigo e o seu amigo não concorda com o seu pensamento, gerou conflito. Né? Mas se ambos concordarem, tudo tranquilo, tudo na paz. Então, nós estamos numa região que, para começar, a questão religiosa tem, assim, quase, digamos, 100% de peso em toda a problemática envolvendo aí o Oriente Médio. Questão dos conflitos. E por falar em conflitos, na nossa página 41, então a gente percebe que, voltando um pouco no passado, é uma região, né, que estava sob o domínio de impérios, principalmente dos turcos e dos persas, nessa região própria mesmo, tá?
E devido a interesses políticos, como o próprio texto nos informa aí, o Reino Unido, né, e outras potências, né, da Europa entenderam que, após a Primeira Guerra que aconteceu na Europa, e se fortalecendo logo em seguida, ah, fizeram então aí uma nova divisão dentro do Oriente Médio, com interesses políticos mesmo de dominação, de imperialismo, quando então eles criaram novas fronteiras surgindo novos países. E nesse emaranhado de novas fronteiras e novos países, lembrando que o Oriente Médio hoje são 15 países, né? A Arábia Saudita é o maior. Então, nessa divisão, não respeitaram novamente a questão cultural. Simplesmente demarcaram regiões onde ali surgiram países com culturas totalmente diversas. Aí que está também uma outra questão de conflito de povos dentro de um mesmo limite, onde não comungam a mesma cultura, a mesma doutrina religiosa. Está aí. Um outro problema para essa região. Tá? E essa definição de fronteiras, né, com essa diversidade de povos e conflitos, com o fim do processo de descolonização, quando os países europeus saem dessa região, deixando, então, esse histórico, né, de problemas. Né? Chegaram lá, dividiram, independente de quem queria morar ali ou aqui, dividiram e assim formalizaram todos os limites, e ao saírem de lá, o problema só agravou, porque eles deixaram um histórico de problema. E esse histórico de problema foi a partir, então, da descolonização, e persistentemente, historicamente, gera esses conflitos até hoje. E daí, então, os exemplos, né, de disputa entre Israel e palestinos. Outro também é a questão da guerra civil na Síria, que tem a ver com o terrorismo, aí envolvendo essa questão, né, pensamentos diversos aí entre sunitas e xiitas. Então, a Síria é alvo de guerra civil. Mais uma vez eu reforço a saída, né, do Kaysar, lá da Síria, vindo para o Brasil, é um exemplo que a gente pode dar. Então, novamente a questão Síria, e daí fortalecer um grupo tentando mostrar o seu poder dentro da região, como as coisas devem acontecer, de forma radical, que é o Estado Islâmico, que a gente também vai falar dele hoje. O objetivo do Estado Islâmico é expandir seu reinado, e reinado, ou seja, dominar e ampliar a sua atuação de poder, aumentando o seu espaço. Tá vendo? Busca de território. E esse, digamos, reinado, aumentar território, é chamado de califado. Vamos falar disso também. Dentro do Oriente Médio. Tá? Então, tá aí. A problemática toda envolvendo os conflitos do Oriente Médio. E então, agora começamos a entender essa questão, primeiramente envolvendo a disputa entre Israel e palestinos. Vamos entender historicamente como isso aconteceu. E para nós entendermos, né, historicamente como isso aconteceu, eu tenho um convite agora a fazer a Alanis. Deixa eu ver aqui. Alanis, você recebeu então aí como missão o primeiro parágrafo da página 42. E aí, nesse primeiro parágrafo, o que você poderia então dizer para nós com a elaboração da sua pergunta e da sua resposta? Se você quiser ligar a câmera, pode ligar, fica à vontade. Vamos iniciar então as participações. A pergunta que eu elaborei foi: onde a Palestina está situada? E a resposta dela é que ela está situada a oeste da Jordânia, ao sul do Líbano e da Síria, e entre a península do Sinai e os mares Mediterrâneo e Vermelho. Ok. Então, você ficou com a parte de localização.
essa parte da localização é importante, porque para nos situar, né, de quem nós estamos falando, onde está, né? Então, você falou bem, a questão da localização. Eu estou buscando aqui o nosso mapinha, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui dar uma travada aqui no nosso texto, daqui a pouco ele deve voltar aqui. Então, lá na página 42, a gente tem um mapa, Palestina e Israel. Esse mapinha, ele começa, então, a nos mostrar, né, a questão aí da, de, do, de dois mapas, Palestina e Israel. Nós temos em 1947 e 2012. Em 1947, observem, por favor, enquanto a minha busca aqui ocorre. Em 1947, nós temos, então, aí, colorido de laranja, de acordo com o mapa da página 42, colônias judaicas, 1947. Estão observando onde era justamente a ocupação dos judeus? Observem bem, em 1947 estavam bem concentrados no litoral aí, que dá acesso ao mar Mediterrâneo. Aparecem aí duas cidades. Vocês poderiam ler para mim como que aparece o nome dessas duas cidades aí? Do jeito que está aí, pode ler. Eu fiquei com o sexto parágrafo. E aí, pessoal? E aí, vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá ok. O mapinha, vocês estão visualizando o mapinha da página 42? Não, o senhor está mostrando página 42, Estado de Israel. E ele saiu. Não está mostrando mais nada. Ele saiu. Aham. Ele não está mostrando mais nada agora. Ele tá falando do mapa da página 42. No livro tem, se eu tiver com ele aberto aí dá pra ver. Alex, você poderia compartilhar o livro? Se puder. Espera ele entrar, porque eu tenho que abrir, que eu tô com ele. Aham, mas eu tenho a leve impressão que vai demorar um tiquinho. O bom é que a aula está sendo gravada e ia dando mesmo, continuando. E vocês lembram que ele falou para continuar a aula se ele tivesse saído, fazendo os comentários, conversando sobre a matéria, e tal. Enquanto a Alexia vai negociando, alguém lembra qual que é a matéria do provão de geografia? Ele mandou no portal, se eu não me engano, ele mandou no grupo também. Tá. Então daqui a pouco eu já olho. Todo mundo aí fez as perguntas do Wander? Gente? Sim.
Pessoal, estão me ouvindo novamente? Sim. Sim. Deu uma travada aí, não deu? Tinha dado. Deu Oi? uma caída, pra falar a verdade. Pois é. Alguma coisa aqui aconteceu que deu uma travada aqui. Eu vou tentar apresentar novamente. Se travar, aí eu não apresento, porque hoje o sinal deve estar um pouco comprometido aqui. Teve ontem um probleminha aqui na rede aqui do bairro, consertado, mas parece que o problema persiste. Deixa eu só voltar a apresentar aqui, então. A gente consegue, vamos ver se nós conseguimos voltar a apresentar aqui. Isso é tecnologia, pessoal. Nós estamos falando do Oriente Médio, né? Nós estamos aqui já com uma guerra aqui, uma guerra tecnológica. Mas vai dar certo, vamos lá. Bom dia, Túlio. Estão me ouvindo aí? Sim, eu tô te ouvindo. Tá ok. Só não estou conseguindo ainda ver se vamos conseguir apresentar. Deixa eu... Bom, pelo menos eu estou vendo que está apresentando aqui. Vamos ver se a gente consegue voltar aqui a apresentação. Bom, enquanto isso, então, lembrando, né, que a Alanis, então, falou a respeito da localização de Israel, onde está localizado todo esse contexto histórico que nós estamos estudando nesta aula. E, de acordo com o nosso material didático, na página 42, então mostra para nós, então, aí, onde está localizado a Palestina, onde foi apresentado, então, aí, pela Alanis. Só para confirmar, agora vocês estão vendo o mapinha que está sendo apresentado? Estão conferindo aí na página 42? Sim. Sim. Ok. Essa era a minha questão. E aí deu aquela travada toda enquanto eu estava aguardando a chegada do mapa. Então é isso, eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Em 1947, onde está laranja, é a parte dominada, então, aí pelos judeus. Né? Então, para vocês verem, dentro de um espaço, né, em que é totalmente dominado pelos palestinos. E a gente vai ver agora, de acordo com a participação de cada um, como que passo a passo os judeus que moraram aqui em épocas passadas saíram daqui por uma questão de conflito de povos romanos no passado, saíram, espalharam para o mundo e depois voltaram. No voltar, aí já estamos em 1947, voltaram para essa localidade aqui. Mas, como eles tinham uma questão muito pessoal, eles, ao entender que essa terra é uma terra sagrada, terra santa para eles, que saíram daqui no passado porque foram expulsos e espalharam para o mundo, e viram que estavam sem território, e sabendo que tinha-se um território. Então eles foram voltando, após aí, né, serem também expulsos de países onde se encontravam, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Foi aí, né, o nazismo, a perseguição aos judeus, e tudo reforçou a volta deles para a Terra Santa, a Terra Prometida. E ao chegar aqui, encontraram dominando todo esse território os palestinos. Então, o conflito envolve essa questão, a saída e a volta. E o modo de pensar deles ao voltar, e o modo de pensar de quem estava ocupando a área, que são os palestinos. Então, os palestinos se viram perdendo o território com a volta deles. E essa volta, a gente vai perceber que eles conseguiram se fortalecer com o apoio dos Estados Unidos. Novamente, os Estados Unidos na situação. Os Estados Unidos não está aqui simplesmente por estar. Os Estados Unidos não é bondoso, não. Os Estados Unidos têm interesse em ter país apoiando ele nessa região, porque é uma região onde praticamente quase 100% dos palestinos são inimigos dos norte-americanos.
Vamos entender toda essa relação aí a partir de agora. Então, no segundo mapinha, nós temos aí, após a volta de todos esses conflitos, né, os palestinos, então, os judeus foram ampliando cada vez mais a ocupação do território, e então a ONU decidiu criar, em 1947, o Estado de Israel. E os palestinos que estavam aqui dentro ficaram limitados a um espaço menor. Então, pela lei, a gente vê, plano da ONU para os Estados Judeus em 1947, território anexado por Israel em 1948 e 1949. Então, os judeus foram expandindo, sempre com a ajuda norte-americana. Tá? Território ocupado por Israel em 1967, pelo tom, vocês vão percebendo, né? Até mesmo pegando aí territórios de países vizinhos. A gente está vendo aqui, a Síria, vem a questão aqui da Península do Sinai, que é tudo isso aqui que pertence ao Egito, né? Território devolvido a Israel ao Egito em 1982, mas os judeus invadiram tudo isso aqui e, através de acordos amigáveis, devolveu em 1982 para o Egito. Tanto que o Egito, a partir daí, ficou amigo, digamos, né, dos israelenses, fortalecendo até a questão diplomática. E situação em 2012, né, território sob o controle israelense e palestino, está de verde aqui, verde mais clarinho, e verde mais forte, território sob o controle palestino. Então, tudo isso aqui pertencia aos árabes. E os judeus foram voltando, com a ajuda norte-americana, se fortalecendo, até mesmo, você sabe que a ONU, os 5 líderes fortes da organização, os Estados Unidos é aquele que não é contestado, pelo contrário, ele tem palavra final sobre qualquer resolução envolvendo o mundo, tá? Problemas e conflitos no mundo. Tá? Então, para vocês verem, né, o reforço dessa questão norte-americana e o interesse. O segundo parágrafo, lembrando que a Landes comentou, então, da questão da localização, só para reforçar, então, tá, Landes, a sua pergunta e resposta, a Palestina é situada ao oeste da Jordânia e ao sul do Líbano, entre a Península do Sinai. População que nós já falamos, né, maioria árabe, e os judeus foram expulsos pelos romanos no século III depois de Cristo, chamado diáspora judaica. É tanto que a diáspora judaica está aqui, onde a mãozinha está circulando aqui. Processo de dispersão do povo judeu e aí além da Palestina. E além da Palestina. Então, essa saída, né, a dispersão, foi justamente no momento em que em anos passados, né, foram expulsos aí pelos romanos da época, enquanto essa região ainda era um império romano. Eu já falei para vocês que essa região ela era distribuída entre impérios. E após a Segunda Guerra Mundial, na Europa, os países que se fortaleceram interessaram em dividir, para colonizar, para imperializar regiões da Ásia. E o Oriente Médio ficou, né, disputado por países europeus, principalmente o Reino Unido. E depois do processo de descolonização, de saída, deixou mais problema ainda nessa região, até mesmo envolvendo a questão religiosa entre sunitas e xiitas. O segundo parágrafo, a gente fez o convite para a Alejandra responder, elaborar uma pergunta e fazer uma resposta. Alejandra, já está conosco? Sim. Então vamos lá, Alejandra. Bom dia, né? Eu não tinha ainda te visualizado aqui. Então, qual que é a sua pergunta e qual que é a sua resposta? Vamos lá? É do segundo parágrafo. Você elaborou a pergunta e a resposta? Sim. Eu só Então, tenho que ver qual caderno tá. Ah, tá ok. Bom, então, enquanto a Alejandra vai se organizando, Alexa Tamara, o terceiro parágrafo é seu, é uma sequência, né, do segundo, mas se você estiver preparado, pode fazer a leitura para nós da sua pergunta e da sua resposta. E assim que a Alejandra estiver pronta, me chama aí. Eu gostaria, Alexa Tamara, que você falar mais próximo do microfone, que nós não estamos te ouvindo.
Alex Tamara, eu não consegui te ouvir, então eu acho que eu vou te ajudar aqui, tá? Eu sei que seu microfone esteja muito baixo. Alejandra, conseguiu se organizar? Bom, então depois eu volto na Alejandra e depois eu volto na Alexia Tamara. Mas então vamos lá, passando rapidinho aqui no segundo parágrafo, que fala justamente, né, dessa questão de o movimento denominado sionismo. O que é o sionismo? Nós temos aqui, ele aqui nessa porção aqui, ó, movimento político idealizado e divulgado por Theodor Herzl, que definia a criação do Estado, um lugar em que os judeus se sentiriam em casa, Wander, terra de achei. Israel. Vamos lá, Alejandra? Vamos lá? Olha, eu não sei se tá muito boa, não, mas eu fiz. Não, o importante é a participação. Pode ficar tranquila. Isso que mais vai ser legal para nós agora. Tá. Eu coloquei assim. A Palestina está situada onde? Oeste da Jordânia e ao sul do Líbano e da Síria, entre a península do Sinai e os mares Mediterrâneo e Vermelho. Ok. Não sei se você fez uma pequena confusão, mas não tem problema não. Porque para você, Alejandra, era o segundo parágrafo da página 42. Você acabou de falar para nós do primeiro parágrafo. Mas tudo bem, não tem problema não. É importante que você participou. Então, vamos lá. Então, no segundo parágrafo, já havia iniciado a questão do sionismo, né, que é um movimento onde idealizado por um político da época, onde que dizia, né, que temos que oficializar o território dos judeus, uma vez que já habitaram essa localidade em épocas passadas, foram expulsos e ao voltar por não ter espaço no mundo, por direito, eles têm que ser reconhecido isso aí. Então, esse pensador, esse político da época, o Theodor Herzl, com essa questão de criar um lugar para os judeus, denominado sionismo, né, um movimento de dar direito aos judeus de ter sua própria pátria. Então, o texto nos chama a atenção, né, que o movimento denominado sionismo, após a Primeira Guerra Mundial, defendia o direito do judeu ter sua própria pátria, terra de Israel. Então, a partir de então, o que vocês acham que aconteceu? Opa, agora temos o nosso lugar. Vamos voltar. Aí foi aquele contingente de judeus, né, espalhados pelo mundo voltar sobre um território onde eles teriam ali uma proteção por serem deles, né? Ainda mais com o apoio, então, aí, oficializando aí, em 1947 pela ONU, tendo aí os Estados Unidos líder dessa situação, conforto aos judeus. Então, a migração judia para a Palestina inicia, né, já no final do século XIX, e intensificou-se após a Segunda Guerra Mundial, como eu falei para vocês, o aumento dos judeus para a Palestina devido às perseguições nazistas na Europa. Então, o movimento sionista foi um movimento de dar direito aos judeus de ter sua própria pátria. E com o apoio da ONU, Estados Unidos, tudo se organizou. Só que para os judeus. Para os palestinos, não. Eles não aceitam essa situação até hoje. É o que acontece, então, aí com a participação da Alexia Tamara, só que o áudio dela está muito baixo, então eu vou ajudá-la aqui na exposição do tema dela. É justamente isso aí, né? Como a gente está vendo aí, ó, em 1947. Tudo começa aí, tá, gente? Como nós já vimos no mapinha da própria página 42, né? Que é a partir do território da Palestina, proposta pela ONU em 1947, criou o Estado de Israel. Que aí nós já vimos pelo mapa. E baseou-se em elementos históricos e a proposta foi aceita pela Assembleia da ONU e rejeitada pela Liga Árabe. E essa Liga Árabe, quem que representa ela? Palestinos, né? Então, a partir daí, inúmeros conflitos entre israelenses e palestinos foram só intensificando. E, por incrível que pareça, com o apoio norte-americano sobre essa confirmação e consolidação do território judeu em 1947, criando o Estado de Israel, e oficializando em 1948, é que os israelenses, né, os judeus,
conseguiram se manter com apoio norte-americano e ainda ampliar o seu território, para desagrado da população palestina dentro do espaço que hoje é Israel. E a gente vai entender isso melhor aí? Se não, acredito. Alexa Vitória, coloca a sua pergunta e resposta envolvendo o quarto parágrafo, que é o que a gente agora vai ver como que vai intensificar agora a situação nessa região aí. A minha pergunta foi: quais foram as consequências da fundação do Estado de Israel em 1948? Muito bem, vamos lá. A resposta é: a fundação do Estado de Israel em 1948 iniciou diversos ataques, fez os países árabes iniciarem diversos ataques ao Estado judeu. Muito bem. É justamente, vocês estão percebendo como que o que envolve os conflitos é tudo uma questão de história, tudo é questão do passado, isso reflete até hoje. É como eu falo para vocês, o futuro de vocês depende do presente. Se vocês tiverem um presente bem estruturado, o futuro é garantido. Então, voltando à questão desses conflitos, tudo tem a ver com o passado. Se no passado tivesse aceitado tudo de forma tranquila, e respeitosamente, né, ou seja, a questão da política da boa vizinhança, né, de forma bem diplomática, Israel não passaria por judeus e palestinos não passariam por tanto conflitos como nós vimos recentemente na TV, que eu chamei a atenção de vocês, né? Os conflitos lá em Israel, bomba para lá, bomba para cá, prédio caindo, pessoas morrendo. Vocês estão vendo como que a história contextualiza toda a atualidade? Complexo. Então, a partir de 1948, os palestinos não aceitaram a fundação do Estado de Israel, muito bem no texto aí, e os países vizinhos, né, maioria árabe, todos que são vizinhos de Israel, também não aceita, né, e nessa situação toda aí, né, iniciando aí diversos ataques ao Estado judeu, Israel. Então, Israel consolidou no Oriente Médio, por incrível que pareça, derrotando os árabes e expandindo seu território após a guerra. Agora, como que os israelenses, além de ter conquistado, pela questão, né, da fundação do Estado de Israel, em 1948, ampliou mais ainda o território, expandindo para os países vizinhos, com a ajuda norte-americana, que é o que a gente vai reforçando aí. E o mapa realmente nos mostra toda essa situação que nós já analisamos, né? Então, só para recordar, o mapa mostra a expansão israelense sobre o território da Palestina após 3 episódios. Esses episódios têm a ver com a Guerra de Independência, entre 1948 e 1949, ou seja, quando o Estado de Israel foi oficialmente criado, ele, com apoio norte-americano, ele se consolidou, ou seja, estou aqui e daqui ninguém me tira. Digamos assim, para vocês entenderem melhor o contexto. Sempre com apoio norte-americano. Depois a gente vai ampliar mais o entendimento desse interesse norte-americano em fazer Israel ficar forte nessa região. Imagine, né? O Estado de Israel no mundo árabe. Realmente, tem que ter apoio mesmo por trás aí de um país forte, porque senão Israel não conseguiria sobreviver. Né? Vamos lá. E também teve um momento da chamada Guerra dos 6 Dias, que foi em 1967. Foi uma guerra de 6 dias de fato, gente, onde os países vizinhos começaram a invadir Israel, né, já no formato que ele tem aí hoje, pelo segundo mapinha aí que a gente está vendo aí na apresentação. Os países vizinhos, então, não aceitando, começaram a invadir Israel, e Israel, com apoio norte-americano, em 6 dias, derrotou os invasores. Por isso que é chamado de Guerra de 6 Dias, em 1967. E, por último, a Guerra do Yom Kippur, em 1973. O Yom Kippur é o dia do perdão, um dia santo, digamos assim, em Israel. Em outubro que acontece, tá, gente? E nesse ano, em 1973, os vizinhos, os países vizinhos, né, os palestinos, assim, pensaram assim, eles estão todos recolhidos em oração. É agora que nós vamos invadir e derrotá-los. Mal eles sabiam que eles estavam em oração, mas preparados para qualquer ataque. É aquele negócio, né? Você dorme com o olho fechado e o outro aberto.
Já viram falar nessa expressão? Quer dizer, você está ali, você está vigilante. Vocês estão entendendo qual que é a estratégia israelense com relação aos palestinos? Alguém quer comentar? Wander, é tipo assim, eles estão dormindo, mas mesmo assim eles sabem o que está acontecendo em Sim. sua volta. Estão percebendo que eles não estão totalmente assim, concentrados só no fazer. Eles estão concentrados em tudo. E a tecnologia ali utilizada para esse tipo de observação, gente, é um Big Brother. Tá? Eles estão atentos a tudo mesmo, acompanhando, e tecnologia é tudo, né? Como vocês sabem. Então, esse momento aí, né, que Israel amplia o seu território, deixa alguns territórios vizinhos insatisfeitos com a sua atuação. Aí, em função disso aí, vem a guerra. Nessa guerra, os israelenses conseguem derrotar os palestinos que estavam tentando intimidá-los. E os palestinos aproveitam um outro momento dos judeus em oração para guerrear. Isso aconteceu na chamada Guerra de Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, e mesmo assim não conseguiram derrotar os israelenses aí por estarem em oração. Eles estavam em oração, mas preparados para atacar. Olha para vocês verem que estratégia, né? Lógico, com apoio norte-americano e com toda a tecnologia. Bom, então vamos avançar aí. Nosso próximo assunto agora. Deixa eu ver aqui. Arthur, você está com o próximo parágrafo, Arthur. Você pode dizer qual é a sua pergunta e qual é a sua resposta, Arthur? Ô, Wander, você já falou um pouco da resposta que eu coloquei, que eu fiz uma pergunta sobre a guerra do Yom Kippur. Tá, você pode fazer a sua leitura. Pode participar. Eu fiz a pergunta, o que causou a guerra de Yom Kippur? E a resposta foi, aconteceu depois do ataque a Israel feito, planejado por Síria e Egito. Ele recebeu esse nome pelo feriado e o ataque aconteceu no mesmo dia do feriado. Ótimo, muito bem. É isso que eu quero, a participação, o envolvimento, essa compreensão aí dos compromissos das tarefas. Legal? Que bom que eu acabei reforçando, então, o que você está apresentando aí. E dando uma sequência, então, nós temos agora Eduardo. Eduardo. Exatamente. Vamos lá participar? Eduardo, Sim, seu parágrafo seria o último aqui da página 42? É isso aí? Só que a minha pergunta não foi algo muito difícil ou coisa do tipo, não. Foi uma pergunta mais simplesinha, que qualquer um que lê esse parágrafo ia entender. Mas justamente você chegou onde eu queria. É algo simples mesmo, para a gente estar interagindo e estar entendendo todo esse processo aí. Vamos lá, Eduardo. Uhum. Quais as principais religiões monoteístas? Aí a resposta que está lá no trecho. Isso. Que eles fizeram estátuas delas e tudo mais. Aí a resposta seria cristianismo, judaísmo e islamismo. Ok. É justamente, né, essas três religiões que estão num local de muita tensão, né? E ninguém abre mão do seu direito com relação a essa questão, principalmente territorial e religiosa. Sim. Lembrando aí, né, que do cristianismo gerou o judaísmo e depois o islamismo. Uma sequência aí de opiniões diversas e de interpretação de um livro sagrado, que é a Bíblia, para nós cristãos, e da Bíblia originou o Alcorão, que é o livro sagrado aí dos islâmicos, né? Os muçulmanos, então, nessa região aí, que são os palestinos. Muito bem, então, só para frisar, então, aí, a cidade de Jerusalém também se tornou foco de tensão entre os judeus e palestinos em meio à expansão do território de Israel, como a gente já falou. Na proposta, Jerusalém seria um território internacional, devido a abrigar monumentos sagrados das três regiões monoteístas. Então, como o Eduardo falou, essa questão aí dos monumentos aí que se encontram nessa localidade, né, em Jerusalém. Então, diante de todo esse conflito aí, o que a ONU decidiu? Já que é em Jerusalém que se encontram os monumentos sagrados das três religiões que dominam essa localidade,
Vamos fazer com que Jerusalém seja uma cidade internacional, ou seja, não pertence a ninguém. Não pertence aos israelenses e nem pertence aos judeus, aos palestinos. Voltando. Então, a ideia da ONU foi essa. Jerusalém ser uma cidade internacional. Não pertencer a israelenses e nem pertencer a palestinos. É uma cidade de todos, mas, ao mesmo tempo, ninguém tem domínio sobre ela. E vocês acham que os israelenses aceitou? Não. Os israelenses não aceitou isso, não. Para os israelenses, Jerusalém é a cidade deles, não é a cidade dos palestinos. Daí, então, né, acentuando mais o conflito sobre a localidade. Lembrando, né, que justamente em Jerusalém, que abriga aí nos monumentos sagrados essas três religiões, como o Eduardo mencionou. Religiões monoteístas, né? A religião monoteísta é aquela que acredita e que crê em um único só Deus, né? Bom, diante disso, os israelenses não aceitaram, como eu falei, o status de cidade internacional sob jurisdição da ONU, ou seja, sob o domínio da ONU, né? E mantiveram a cidade como sua capital única e indivisível. Até daqui a pouquinho a gente vai ver que o polêmico ex-presidente Donald Trump, ele deixou bem claro que a capital a cidade mais importante para Israel e capital é Jerusalém, e não Tel Aviv, como era mencionado em tempos atrás. A gente vai chegar lá. Bom, então dando sequência aí, participação legal, isso é muito bom, a gente está interagindo. Emily, você já está aí? Que eu não vou trocar de página aqui não, que eu estou com medo de travar aqui. Sim. Ok, Emily, o seu parágrafo, então, é o parágrafo da página, primeiro parágrafo da página 43. Você pode, então, fazer a sua leitura da sua pergunta, da sua resposta? Sim, eu vou ter que ler o parágrafo? Não, só a sua pergunta e a sua resposta. Tá bom. Vamos lá. Eu coloquei assim: o que a Síria e a Rússia oferecem ao governo de Bashar al-Assad? Eu não sei pronunciar essa palavra. Aí a resposta eu coloquei que Síria e Rússia ofereceram suporte ao governo. Tá, então só repita novamente a sua pergunta, por favor. O que a Síria e a Rússia oferecem ao governo de... A sua resposta? Minha resposta: a Síria e a Rússia ofereceu um suporte ao governo. Tá. Você pegou aí o primeiro parágrafo da página 43? Foi nesse primeiro parágrafo que você fez a sua pesquisa? Foi. Sua pergunta e resposta? Tá. Foi. Então vamos ver se realmente bate a informação. Mas o importante é a sua participação, isso é legal. Bom, então nesse primeiro parágrafo da página 43, a gente visualiza aí Jerusalém, né, a cidade onde os judeus não aceitam que ela seja uma cidade internacional e ser uma cidade capital de Jerusalém, tá? E foi feita, então, aí, uma divisão dentro do espaço onde estão os monumentos das três religiões aí que o Eduardo reforçou para nós. Então, nós temos aí, em roxo, o Santo Sepulcro, tem a ver aí com os cristãos. Wander, Oi? agora eu tô vendo aqui no meu livro que eu meio que confundi a questão. Em vez de... quando eu li ali, quando você colocou 43, eu li rápido 46, aí eu fui lá e fiz a 46. Por isso que eu vi que o assunto, mas tudo bem. O importante é que você participou de alguma forma e a gente vai chegar nessa parte que você mencionou aí, tá bom? O importante é a sua participação. Por isso que eu te perguntei se realmente foi dessa página que eu vi que o assunto estava diferente, mas vamos dar sequência. De uma certa forma você participou, que é o mais importante. Bom, então, pessoal, a gente está vendo esse mapinha aí, voltando, né, o roxo, é onde está o Santo Sepulcro, que tem a ver, então, aí com o lado cristão, né, como a gente sabe. O amarelinho, né, onde está o Domo da Rocha, que tem a ver, então, com a religião islâmica, os muçulmanos, seguido pelos muçulmanos, que são os palestinos, e onde está o vermelho, então nós temos aí o Muro das Lamentações,
que é aí, né, local aí sagrado e também dos judeus. Então, vocês estão percebendo que o interesse de ambos os lados se justifica em função aí dos seus monumentos sagrados, né? Como nós temos aqui na cidade, na nossa cidade. O que é a obra máxima dos segmentos religiosos da nossa cidade em termos de religião católica? As igrejas, né? São as igrejas que se encontram os seguidores no caso da religião católica, para fazer as suas orações, aquele momento, né, mais próximo, digamos, de Deus, porque a casa de Deus, né, os templos, né, independente da sua religião. Então, cada monumento representa justamente estar mais perto do seu Deus. Tá? Por isso, então, que eles não abrem mão de Jerusalém, e os judeus, né, batem o pé que Jerusalém não é cidade internacional, e sim cidade deles, embora tenham que aceitar os monumentos das outras, e aí, né, os conflitos eclodem, né, acontecem mesmo. Então, pessoal, o primeiro parágrafo nos chama a atenção justamente dessa questão, né, que é a Guerra de Independência de Israel, em 1948, como nós já falamos, a Guerra dos 6 Dias, de 1967, e a cidade sagrada foi ocupada pelos israelenses. Jerusalém é considerada a capital de Israel, como eu já falei, pelos judeus, e a comunidade internacional reconhece Tel Aviv. Então, quando fala Tel Aviv, os países do mundo não consideram Jerusalém como capital de Israel. Considera a cidade de Tel Aviv. É tanto que eu falei que o ex-presidente norte-americano Donald Trump, para contrariar o mundo palestino, determinou que a capital de Israel é Jerusalém. Para vocês verem. Então, é uma maneira dos Estados Unidos estar impondo e continuando a impor sobre o mundo palestino, aumentando mais ainda o revanchismo palestinos versus norte-americanos, por saber que os palestinos sabem que Israel tem aí apoio incondicionalmente, independente de qualquer coisa, dos norte-americanos, pelo menos enquanto o ex-presidente reforçou isso aí, o Donald Trump. O atual presidente, o Joe Biden, ainda está indo um pouco distante dessa colocação. Mas, a qualquer momento, quando os conflitos, né, voltarem a acontecer, ele deve se manifestar com a posição dele, o atual presidente norte-americano, Joe Biden. Bom, vocês estão vendo que é muito complexo isso aí, né, gente? Mas temos que entender um pouco disso aí. Com relação aí à próxima participação, Isabela, é você agora aí no próximo parágrafo. Vamos lá? A minha pergunta é assim: outros conflitos ocorreram entre palestinos e israelenses ao longo de décadas. A maior parte do mundo árabe ainda não reconhece o Estado de Israel, com algumas exceções, como a resposta é a linha de baixo. O Egito e a Jordânia, que mantêm relações diplomáticas com o país. Ok. Então, vocês estão percebendo que, a partir do momento que os judeus devolveram territórios a países vizinhos, eles passaram a ser apoiadores também de Israel, com a devolução que Israel fez a eles. Mas, como Israel não devolveu nada para palestinos, dos países como os vizinhos, né? Então, eles continuam ainda bem tensos ainda, em função dos palestinos que moram em Israel e não têm o seu espaço propriamente dito. Então, o que Isabela nos quis dizer, que ao longo das décadas, né, de outros conflitos, o mundo árabe ainda não reconhece o Estado de Israel. A única exceção é Egito e Jordânia, porque Israel devolveu para o Egito e para a Jordânia territórios que ele havia anexado em épocas passadas. Sendo assim, então, né, Egito e Jordânia mantêm relações diplomáticas com o país. Ainda, os israelenses mantêm a ocupação de terras palestinas, tornando as negociações de paz mais difíceis. Então, vocês estão percebendo que os palestinos estão bem tensos ainda, porque não aceitam a criação do Estado de Israel
num território que eles julgam que sempre foram deles. E, na verdade, esse território foram dos judeus em épocas passadas, eles foram expulsos pelos romanos, né, em séculos passados. E a volta dos judeus fez, então, tudo isso aí voltar à tona e até hoje ainda é motivo de desentendimento, de não aceitar essa conquista dos judeus por parte da ONU, da criação do Estado de Israel, dentro de um território que os palestinos ali julgam que é deles. Daí dá para perceber, né, que o contexto histórico gera conflitos até hoje. Nossa participação, João Pedro? Vamos lá, João Pedro, no próximo parágrafo, é seu? João Pedro, você é o próximo. Tá bom. Vamos te aguardando, João Pedro, com a sua pergunta e a sua resposta. Eu coloquei o que causou inúmeros protestos por parte dos palestinos. E como resposta eu coloquei o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, cidade também reivindicada pelos palestinos. Tá. Você extraiu essa pergunta do parágrafo que eu havia enviado para você como pesquisa? Sim. Tá, porque de acordo com a pesquisa, vamos ver aqui, é o terceiro parágrafo da página 43. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, seria aqui. Ó. Não sei, ficou um pouquinho diferente, mas vamos ver se é isso mesmo. Bom, então, você falou... Só repete a pergunta e a resposta, só para a gente reafirmar aqui, por favor. O que causou inúmeros protestos por parte dos palestinos? Sim. O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, cidade também reivindicada pelos palestinos. Sim. Está correta a sua pergunta e a sua resposta. Então, vamos somar esse parágrafo aqui. Quando, então, aquilo que eu já havia mencionado, e volto a repetir, né, que o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, em dezembro de 2017, reconheceu Jerusalém como capital de Israel. E assim transferiu a embaixada de Tel Aviv. A embaixada é um local onde se discute as relações diplomáticas de um país com aquele país onde se encontra a embaixada. Né? Então, o Brasil tem embaixadas de todos os países do mundo. E nessas embaixadas é que ali está pessoas que representam o interesse de um país sobre o nosso. Lógico, tudo numa relação diplomática, ou seja, negociação, conversa, tá? Então, em vez do presidente vir até o Brasil para conversar com o daqui, é esse representante que está aqui que conversa com o representante mais próximo do Brasil, no caso, o presidente ou o vice-presidente, tá? Então, nas embaixadas que se encontram os líderes de representantes dos países espalhados pelo mundo aí. Então, voltando aí. Então, ele transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Ou seja, Donald Trump reafirmou que a capital de Jerusalém, que a capital de Israel é Jerusalém, e não Tel Aviv. Geralmente, as embaixadas ficam nas capitais dos países, o que causou inúmeros protestos por parte dos palestinos. A cidade também é reivindicada por eles. Vocês já perceberam que os motivos de um e do outro estão aí, né, a todo vapor. E para falar em todo vapor, Júlia, você é o próximo parágrafo, para apimentar mais ainda essa questão, porque essa imagem que nós estamos vendo aí é protesto, e em função desse parágrafo você vai nos dizer aí. Vamos lá, Júlia, o próximo parágrafo é o seu. As comemorações de 70 anos do Estado de Israel em 2018 foram marcadas por protestos de palestinos, lembrando a perda do território. Grupos radicais islâmicos como que lê isso aqui, mano? Jihad. Tá. Hamas, Hezbollah e Hijab. Islâmicos sustentam o não reconhecimento do Estado judeu e os israelenses, por sua vez, rejeitam a proposta de criação do Palestina.
Tá, mas aí qual que é a sua pergunta e qual que é a sua resposta? Você não elaborou? Não. Tá, então você leu o parágrafo, então tá valendo, mas na próxima fica mais legal elaborando, tá bom? Então vamos lá. Então o que a Júlia nos disse? Que 70 anos já se passaram, tá, gente, da criação do Estado de Israel. Ele foi oficializado em 1948. Esses 70 anos, com a data de 2018. Se você subtrair 2018 menos 1948, 70 anos. Nós já estamos em 2021, então podemos somar aí mais 3 anos, 73 anos, para arredondar, né? O Estado de Israel, então, aí, foi criado, e mesmo assim, né, são 73 anos, né, vamos falar assim, né, atualizando as informações aí do tempo, em 2021, né, e a gente vendo a televisão há poucos dias atrás, como vocês bem lembram, né, que eu reforcei no grupo e sempre falando, olha, esse assunto vai vir à frente a qualquer momento e já estamos nele. Então, 73 anos de criação do Estado de Israel foram marcados, então, por protestos de palestinos, lembrando a perda do território. Grupos, né, radicais islâmicos, aí, como Hamas, Hezbollah e o Jihad Islâmico, são todos grupos, pessoal, tá? Que tem aí participação de sunitas. É bom lembrar isso, tá? Sustentam o não reconhecimento do Estado judeu e os israelenses rejeitam a proposta da criação do Estado de Palestina. Olha para vocês verem, né? Então, esse reconhecimento, né, do Estado judeu e os israelenses rejeitam a proposta da criação do Estado palestino. Então, quer dizer, os judeus, né, estão com o seu Estado criado, não aceitam dividir o seu Estado agora com palestinos que ali dentro moram. Então, os judeus entendem, isso é nosso. E se vocês estão aqui, por que ainda estão? Se vocês ainda têm aí os demais países para morar, como Arábia Saudita, Síria, Iraque, Irã, Jordânia. Então, os judeus só têm aquele espaço, e os palestinos têm os demais países no Oriente Médio para morar. Só que esses palestinos não arredam o pé dali, em função do seu monumento sagrado, né, que está ali em Jerusalém, que vocês sabem que é aí o Domo da Rocha, que é então aí o templo, o local sagrado, né, para os islâmicos, que são os muçulmanos. Então, na imagem, protesto dos palestinos após o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelo presidente dos Estados Unidos em 2017, o Donald Trump, como nós já havíamos dito. Parada obrigatória, está liberada para fazer, tá? Façam depois que passar esse período de prova, tá bom? Quem quiser fazer, fica à vontade, mas eu não vou cobrar assim já não, tá bom? Para envio, não. Eu sei que agora vocês estão no período de prova, sei que é apertado, então, mas é uma atividade, na data de hoje, sendo solicitada para fazer, tá? Guerra na Síria, na sequência, o nosso tempo está ficando pequeno, mas é legal essa nossa participação e o aprender, né? Lara, guerra na Síria, o que você tem a nos dizer? O primeiro parágrafo. A Síria é um país localizado na costa leste do Mar Mediterrâneo e parte de sua população encontra-se abaixo da linha de pobreza e lida com muitas limitações. Por exemplo, acesso à água potável, rede sanitária e disponibilidade de escolas. O conflito começou em março de 2011, a partir de protestos pacíficos que ocorreram no país, que sofreu com o governo ditatorial de Bashar. Não sei falar esse nome não, Vânia. Bazar, pode ser, calçado. No contexto de uma série de manifestações que ficou conhecida como Primavera Árabe. Bom, e a pergunta... Sim, você leu o parágrafo, mas a pergunta e a resposta, você elaborou? Não. Bom, então na próxima não esqueça de elaborar a pergunta, tá bom? Tá bom. Então, diante do que a Lara nos passou, então nós temos uma outra situação aí. Quando fala Síria, eu lembro do Kaysar, né? Que ele saiu da cidade dele para vir para cá, né? Em função aí desses conflitos que lá acontecem com
em pensamento. E tudo isso por quê? Primeiro, a localização. Né? A Síria localiza-se na costa leste do mar Mediterrâneo, e parte da população está abaixo da linha da pobreza. Então, é um país, assim, de muitos problemas sociais. A Síria lida com muitas limitações, e, para completar, né, em março de 2011, uma série de manifestações conhecidas como Primavera Árabe, que aconteceu justamente na estação da primavera, lá na Síria. Ocorreram protestos, né, pacíficos que sofriam com o governo ditatorial de Bashar al-Assad. Esse governo é sunita, tá? Contra a luta, né, dos xiitas aí, por melhorar a situação social, principalmente, se tratando aí, como foi falado aí, né, pela Lara, aí, as limitações, né, como questão da água, questão da rede sanitária, questão de escolas, saúde. Então, a população, minoria, né, xiita, começou então a reivindicar, e os sunitas também. E esse presidente, né, por ser ditador, vocês sabem, né, todo ditador não aceita crítica, e aqueles que o criticam eliminados, digamos assim, né? Então, aí, para vocês verem, né, a população em guerra. Governo de um lado, população do outro, bombardeio para lá, bombardeio para cá, Kaysar vem para o Brasil, e aí muitos se refugiam em países aí diversos aí, em função desses conflitos aí. E para reforçar isso aí, Lívia, você está aí? Seria o próximo parágrafo. Bom, acredito que não. Então vamos lá então. Olha. A parte da Lívia seria então na sequência aí, né, do próximo parágrafo, né? Quando fala que o início dos protestos nas cidades de Dara e na capital Damasco, no plano de Síria, tá, pessoal? Reivindicando melhores condições de vida, democracia e a instituição do pluripartidarismo. Bashar responde com violência e a população revolta-se contra o governo, exigindo a renúncia do presidente. Vocês estão percebendo que é tanta insatisfação, tantos problemas, que a população então já começa a querer o fora do presidente. E o presidente responde com violência. Está aí. Bombardeio para lá, guerra para cá, morte, derramamento de sangue, insatisfação, é o caos. Resumindo. Luiz, sua vez, vamos lá? Dando sequência a essas ideias aí que a gente acabou de mencionar. É o próximo parágrafo. Eu fiz resultado da união dos grupos que atuavam nos protestos e militares desérticos. Aí eu coloquei a resposta: formação do Exército Livre da Síria. Tá ok. Então você foi direto no seu parágrafo, correto, tá? Então, como você falou, com as manifestações espalhando por todo o país, o grupo que atuava, né, nos protestos uniram a militares, desertores, e formaram, então, o Exército Livre da Síria. Então, você está percebendo que, no meio dessas manifestações, sempre surgem aqueles grupos que não querem ajudar, pelo contrário, querem badernar, querem destruir, aquilo que é pacífico passa a ser violento. Aí entra a força policial. É aí que o conflito pega fogo. E é aí que digamos, né, os mal intencionados ampliam mais o conflito, que tem consequências desastrosas. Então, como foi bem aí, né, mencionado, a questão cria-se um exército livre da Síria por parte, então, aí, né, de quem estava buscando pacificamente, e junta-se, então, aí os desertores, né, para somar para a criação desse exército. Surgiram outros grupos à medida que a repressão do governo aumentava. E à medida que foi aumentando, Luísa, você está aí para dizer para nós aí como é que foi intensificando esses acontecimentos de conflito? Bom, acredito que ela não está, ela não me respondeu. Então vamos lá. A parte da Luísa, então, reafirma tudo isso que nós estamos falando, né? Os conflitos intensificaram, aumentando aí a quantidade de pessoas, deixando o país, originando uma fuga em massa de refugiados. Tudo isso causou uma crise humanitária, pois muitos países negaram a receber os refugiados.
Vocês estão percebendo? Diante de conflito, de guerra, bomba para lá, bomba para cá, pobreza, fome, o que resta a pessoa fazer ali? Sair. Então, essas pessoas, ao saírem, né, passaram a ser chamadas de refugiados. Novamente, história do Kaysar, tá? Que simboliza tudo isso aí que a gente está falando e caso vocês queiram pesquisar a respeito do rapaz, vocês vão ver que ele é uma das vítimas, né? É um dos refugiados, tá? Em função do seu país estar em conflito, em guerra, por uma questão de território, de poder e de não assistência à população, né? Em função aí de um governo ditatorial. Miguel, sua vez, vamos lá? Falar aí como que esses refugiados estão sendo assistidos? Miguel, você está me ouvindo? Não sei se o Miguel está sem som. Então vamos lá fazer a parte do Miguel, então, para a gente dinamizar aqui nossa final de apresentação. Bom, então, diante de tudo isso aí, a guerra resultou em 5 milhões de refugiados. Miguel, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então vamos lá, Miguel. Faça a sua pergunta, a sua resposta. Vamos lá, então. Na guerra, quantos foram os refugiados sírios? E quantas pessoas morreram? A resposta a guerra resultou em 5 milhões de refugiados sírios. E 450 mil pessoas morreram. Ok. Então, tá vendo o resultado disso tudo, gente? Uma guerra que resultou em 5 milhões, é legal a sua participação, ressaltando esses números, tá? Em 5 milhões de refugiados, refugiados sírios, né, em 2020, ano passado, de acordo com os dados da Agência da ONU para Refugiados, que é a ACNUR, que significa Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados. Vocês estão percebendo que isso tudo é contabilizado, né? Igualzinho a atualidade que nós estamos vivendo aí com as perdas de vidas em função da pandemia, né? O Brasil chegou aí a um número assim e não poderia ter não chegado se o nosso presidente tivesse sido mais responsável e atuado aí na compra das vacinas há mais tempo, né? Então, por aí a gente vê, né, o que é poder. Poder pode ajudar, como pode atrapalhar. E por falar em ajudar e atrapalhar, em sequência, Thaís, você está aí? Bom, então, vamos lá. A Thaís ficou com esse parágrafo da página 46, o primeiro aí, e esse parágrafo, ele menciona para nós aí o fechamento, né, de todas essas ideias aí, né? Quando fala aí de números e de perdas, né, da questão aí envolvendo aí o conflito. Bom, então, como nós já falamos, né, mais de 450 mil pessoas morreram no conflito e mais de 1 milhão ficou ferida, mais da metade da população síria foi obrigada a abandonar suas casas. Ok. A participação da Thaís, então, seria na sequência, reforçando essa questão, né? O parágrafo nos fala de questão de status de crise internacional. Então, a Síria ganhou um status de crise internacional, a guerra civil da Síria, colocando em dois lados opostos novamente, os Estados Unidos e seus aliados, a Rússia e os Estados Unidos. Apoiam certos grupos rebeldes da Síria e da Rússia. Oferece suporte ao governo de Bashar al-Assad. O Irã e aliados do Líbano apoiam Bashar e Catar, Arábia Saudita e Turquia, auxiliando os grupos contra o governo ao lado dos Estados Unidos. Então, vocês estão vendo que sempre tem aquele lado que apoia um e outro. E muitas das vezes esses apoios resultam em conflitos e que acabam a população sendo a vítima. E por falar em vítima, para fechar, Túlio, sua participação final, que é esse segundo parágrafo da página 46. O que você nos diz aí da sua pergunta e resposta, fechando essas ideias aí?
Não sei se o Túlio me ouviu. Então vamos fechar aqui com ele aqui, ó. Se ele tiver ouvido, depois ele tem a sua participação. Bom, pessoal, então fechando toda essa questão aí, que a gente, né, talvez ouvir aí, então o conflito na Síria ainda está indefinido e não há perspectiva para o fim da guerra. Muito triste, né? Essa informação que o texto nos traz. Mesmo com a intervenção estrangeira, o Estado Islâmico é enfraquecido, mas os demais grupos continuam atuando e o governo mantém-se à frente do país. Então, mesmo aí, né, o lado terrorista, extremista, enfraquecido, mas tem governos que apoiam todos esses acontecimentos aí, alimentando cada vez mais um conflito que, devido a interesses, não tem fim. E por falar em conflitos que não tem fim, agora o Estado Islâmico, ele fecha tudo isso aí devido a essas palavrinhas aqui, ó. Al-Qaeda, Califado, tá? Tem até o famoso Osama Bin Laden aí, né, sendo lembrado, morto em 2011, né? E aqui a gente vê, nesse mapinha do Oriente Médio, áreas controladas pelo Estado Islâmico. Eu tenho aqui uma rápida apresentação, vamos ver se ela vai rodar. E essa rápida apresentação, se não travar, né, ela vai falar justamente o que é Estado Islâmico, né, como é considerado o Estado Islâmico, como surgiu o Estado Islâmico, qual é o objetivo do grupo terrorista, o que busca o Estado Islâmico com atentados, qual é o alvo do Estado Islâmico, qual é o alvo e qual país do Oriente Médio o Estado Islâmico invadiu em 2014 e o que provocou os ataques promovidos ao longo dos últimos anos pelo Estado Islâmico. Então, perguntas essas que serão respondidas aqui nessa parte final aqui da nossa aula, para entendermos o Estado Islâmico.
lei islâmica, chamada de Sharia, sobre o território comunitário. E não é só a gente que tira vantagem das redes sociais para fazer compartilhamento. Os Estados Islâmicos passam por solutas no mundo inteiro, usando as redes para espalhar informações sobre o seu modo de vida, filosofia e conflito, alcançando seu auge em 2015. O combate ao Estado Islâmico conta com aliados regionais e internacionais. Na linha de frente do Oriente Médio, com seus soldados chamados de Peshmerga, os curdos são a principal força de oposição ao grupo fundamentalista. Falando em curdos, lembra que mencionamos eles no começo do vídeo? Então, os curdos são a maior nação sem território do mundo, ou seja, sem Estado. Com a luta contra o Estado Islâmico, eles estão observando que se pá podem se tornar mais uma fonte de conflito no Oriente Médio. Mais uma fonte de impacto global, que pode ser tema de provas por aí. Fica ligado, hein? E agora, José, quais são os desdobramentos disso tudo? Essa história está longe de acabar, mas já adianto que desde 2017 o Estado Islâmico tem sofrido perdas significativas de território e foi. Nesse último ano, mais de 70% do seu pedacinho de chão já tinha sido retomado. Em julho de 2017, o Iraque invadiu a principal cidade do Estado Islâmico, Mossul. E vou te contar, hein? A Síria também atacou um grupo fundamentalista que uma cidade de Raqqa em outubro do mesmo ano. Já acabou, Jéssica? Não mesmo. O Estado Islâmico pode ter perdido o território, mas o projeto de grupo extremista sunita continua vivo e os ataques contra os grupos locais e o Ocidente estão longe de parar. Se o Estado Islâmico usa tecnologia para estar bem no conflito, Deus como atende também usa. Os Estados Unidos já deram drones e armas remotas para reprimir ataques terroristas. Se me atacar, eu vou atacar. Que faz, hein? Deu para entender melhor esse assunto complicado, pelo menos? Conta pra gente nos comentários. Juro que a gente lê tudo que é crítica, sugestão, pedido. Manda ver lá. Se curtiu o vídeo, não deixe de dar um like e se inscrever no canal. Aperta a campainha aí também para ficar por dentro das novidades que a gente posta. Se você quiser estudar mais com a gente, pode só baixar esse mapa completo no link da descrição. Aproveita a vontade de estudar e clica no link que está aí embaixo na descrição para assinar o nosso plano com desconto. Quem falou aqui com vocês é o seu Ricardo, ok? É isso aí, galera. Beijo, abraço e tchau. Até a próxima. Muito bem. Então, vocês perceberam, né? Como é complexo essa questão do Estado Islâmico, envolvendo aí interesses de lado sunita, lado xiita. Alguém quer fazer algum comentário assim de tudo que a gente viu hoje, trabalhou hoje? Alguém quer comentar? Diante da sua participação, da sua visão. E aí, pessoal? Alanes, Alejandra, Alexia, Tamara, Vitória, Arthur, Eduardo, Júlia, Lara, Luiz, Miguel e Túlio. O que vocês querem falar? Fiquem à vontade. Eu acho que, tipo, um monte de gente acha que a Segunda Guerra acabou quando, tipo, acabou a batalha. Só que eu acho que dura até hoje por causa dos judeus. Que eles capturaram e depois simplesmente expulsaram. Sim. O que você falou, né, assim, é uma parte de toda a questão que tem a ver com todo esse estudo que nós fizemos hoje, né? E pensar, né, que você morou em um local, sai, que foi expulso, depois, por direito, você pode voltar a esse local, e aqueles que estão ali não te aceitam. O conflito é em função disso aí, né? Essa saída, essa volta, a questão religiosa, entre um pensamento, uma interpretação, e todos estão dentro do mesmo espaço. Espaço esse que não consegue viver em harmonia em função do poder, do interesse, da dominação e da interpretação daquilo que vem em função do poder. Então, vocês estão percebendo que é muito complexo, né? E nós vimos todo esse processo envolvendo esse estudo de hoje, tá? Vocês têm aí, né, como eu já falei, na página seguinte, nós temos uma atividade, que é a página 47. Nessa página 47, tem aí perguntas envolvendo também assuntos que a gente trabalhou hoje. Então, também é uma tarefa, né, que vocês façam, tá? Juntamente com a outra página que eu já mencionei aí, após esse período aí de avaliação. Agora, quem tiver disponibilidade, estiver tranquilo, né, pode fazer, tá? E é isso aí. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, mais alguma participação?
Alguém quer fazer alguma pergunta? Mais alguma participação? Não. Ok, estão me ouvindo? Sim. Ok. Então, pessoal, deu uma travada aqui, mas ok. É isso aí. Então, a participação, né, o envolvimento, ele é importante. Isso vai somando aí todo o nosso aprendizado sobre o tema. Então, agradeço a vocês, né, pela participação, pelo envolvimento. E qualquer dúvida, não deixe de usar o nosso grupo para conversarmos. E a respeito também da nossa avaliação, né, que é na próxima quarta-feira, então até sexta-feira, até amanhã, eu envio para vocês o material de estudo. Ok? Então, me acompanharam tudo que eu falei agora, até o final aqui? Sim. Acompanharam, né? Tá. Para mim deu uma travada aqui, eu pensei que vocês não estivessem me acompanhando, mas ok. Então tá bom. Então é isso. Obrigado pela participação de vocês e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, utilize o nosso grupo. Lembrando que a nossa avaliação é dia 30, quarta-feira. Qualquer dúvida que tiver, me pergunte no nosso grupo, porque o nosso próximo encontro já vai ser na quinta-feira após a nossa avaliação. Ok? Mais alguma dúvida sobre a avaliação que queria perguntar? Não. Tudo certo? Então tá bom. Então, até a próxima aula. Bom dia para vocês. Tchau. Tchau. Bom dia, tchau. Bom dia. Até a próxima.